Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que rezam conosco de suas casas. A primeira leitura da liturgia de hoje, a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo nos dá alguns conselhos tão importantes para o nosso convívio social, para nós darmos um grande testemunho, da nossa vida cristã pela prática do bem. Alguns pontos importantes, que nos diz o apóstolo São Paulo. Meus irmãos, não retribuais o mal com o mal, injúria com injúria, ofensa com ofensa, porque isso não agrada ao Senhor. Se nós estamos nesse mundo para nós servirmos a Deus, darmos glória a Deus e salvarmos a nossa alma, e edificarmos o nosso próximo com o nosso bom testemunho, com o nosso bom exemplo, o apóstolo nos convida a isso, a nós retribuirmos sempre com o bem. E algo que é tão importante, naquilo que depender de vós, buscai o bom entendimento com todos. Naquilo que depende da nossa parte. Muitas vezes não depende só de nós, depende da aceitação também do outro. Mas naquilo que depende de vós, buscai a boa convivência, o bem-estar com todos. Esperando do Senhor a recompensa. E a grande motivação para nós vivermos o bem, darmos esse testemunho do bem, custando para nós sempre o sacrifício, é esperando do Senhor a recompensa. Aquilo que a Escritura nos diz que até um copo d'água que nós demos ao nosso próximo por amor a Deus, não ficará sem a recompensa no céu. Então, o nosso compromisso com a prática do bem, nosso Senhor, que é esse grande dom que veio à humanidade, esse grande dom, esse grande presente que nós recebemos para a nossa salvação, para a nossa redenção, e entregou tudo, doou toda a sua vida por nós, para que nós possamos também imitar os seus exemplos, as suas atitudes, aquilo que Jesus pediu. Ele primeiro nos deu também o exemplo, ele primeiro fez para nos ensinar o caminho que nós precisamos trilhar. Como que nós vamos conseguir, a sabedoria, a força, tem a serenidade, a clareza para nós assim agirmos? Porque a nossa tendência natural, como inclinação da nossa natureza, é tendo recebido muitas vezes o mal, uma ofensa, nós retribuirmos no mesmo tom, às vezes num tom ainda maior, mais violento. Tendo recebido uma injúria, uma ofensa, um desprezo, a nossa tendência natural é respondermos da mesma maneira. Mas se isso não agrada ao Senhor, é preciso a graça de Deus e nós buscarmos a graça de Deus, essa clareza na nossa consciência, para nós podermos responder sempre com o bem. Por isso nós precisamos rezar. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos faz ver com mais clareza o quanto nós precisamos nos emendar, corrigir os nossos defeitos. A oração nos mostra com mais clareza o bem que nós precisamos fazer. A oração nos une a nosso Senhor e nos fortalece para a prática do bem, para a prática da virtude. E o Evangelho de hoje nos ensina a rezar. 2 milagres que nosso Senhor realizou. Pessoas que se aproximaram de nosso Senhor para pedir a cura de suas enfermidades. E nos traz esse grande ensinamento da confiança na oração, do poder da oração e o quanto nós precisamos pedir a nosso Senhor. A clareza que nos falta, a luz que nos falta, a força que nos falta, a coragem que nos falta, a fé que muitas vezes é frágil. Se aproximou de nosso Senhor um homem ferido pela lepra, e ele tocou no mais profundo do coração de Jesus,
reconhecendo que Jesus podia curá-lo, tinha o poder para isso, e que bastava a sua vontade. Ele se aproximou de Nosso Senhor e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Poder, em outras palavras, né? Poder o Senhor tem. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Pediu com tanta simplicidade, mas com tanta segurança, com tanta fé. E Nosso Senhor, com o coração bastante generoso naquele momento, respondeu prontamente: eu quero, fica limpo. E o homem imediatamente ficou curado da lepra. E Jesus mandou que ele fosse cumprir o que estava prescrito pela lei. Vai, mostra-te ao sacerdote e cumpre, oferece o sacrifício lá, como está prescrito pela lei, para ser reintegrado no convívio social, religioso, familiar. E essa indicação de Nosso Senhor para que ele fosse mostrar-se ao sacerdote como era prescrito pela lei, é figurativo também, simboliza para nós o sacramento da confissão que cura a nossa alma, que purifica a nossa alma do pecado. E devemos sempre nos aproximarmos da Sagrada Confissão com profundo respeito, com profunda reverência, com uma contrição verdadeira e sincera dos nossos pecados. Eu falava hoje na missa pela manhã, a nossa busca da confissão, não só para que eu possa imediatamente comungar logo depois da confissão, mas buscarmos a confissão como um caminho de conversão. Não só para eu poder comungar, mas para que eu possa realmente mudar de vida, mudar a minha rota, a minha direção. Curado dos meus pecados por Nosso Senhor, perdoados os meus pecados. E para que eu possa realmente tomar uma decisão nova, mudar as circunstâncias que muitas vezes fazem os pecados se repetirem em minha vida, melhorar a minha vida de oração, me aproximar mais de Deus, fugir das ocasiões de pecado, fugir muitas vezes de más companhias, de maus ambientes. Que seja sempre um momento de conversão, de mudança de vida a cada confissão, cada vez que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Hoje se comemora a conversão do apóstolo São Paulo. E a conversão do apóstolo São Paulo mostra essa grande mudança de rota, de direção da sua vida. Mudou até o seu nome de Saulo para Paulo. Ele, um judeu muito convicto e com muita firmeza, combatia os cristãos, entendia que o cristianismo era contrário à lei de Deus. Assim ele foi educado no judaísmo. E quando ele estava a caminho da cidade de Damasco, como é conhecido esse fato, nos Atos dos Apóstolos, acompanhado de alguns colegas que estavam decididos a ir com autorização para prender os cristãos em Damasco, foram envolvidos numa luz misteriosa e que assustou, o cavalo se assustou e São Paulo cai no chão. E cai no chão, cego, ficou cego no meio daquela luz toda, e ouviu uma voz misteriosa que lhe chamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mais ainda assustado com tudo o que estava acontecendo, é aquela voz misteriosa. E ele pergunta: Senhor, quem sois vós, a quem eu persigo? Ele pergunta, aquela voz ainda sem saber quem era: Senhor, quem sois vós, a quem eu persigo? E aquela voz misteriosa lhe responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando persegues cada um dos cristãos, persegues a mim. Tem a ordem de prender os cristãos, prendes a mim. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E tocado, assustado naquele momento, mas reconhecendo que ele julgava que agia retamente segundo a vontade de Deus, mas mostrado naquele momento, naquela circunstância, milagrosamente por Nosso Senhor. E o homem reto que era nos seus princípios, embora tenha sido mal educado no judaísmo nesse sentido, não havia ainda entendido o Messias como o Salvador, como o Redentor,
como os judeus que esperam até hoje a vinda do Messias. E aquele coração generoso diz prontamente para nosso Senhor: Senhor, que quereis que eu faça? Até então julgava que estava acertando, mas não estou, então, que quereis que eu faça? Mostra-me o caminho, mostra-me a luz, que quereis que eu faça? E é muito interessante, a Escritura é muito rica de detalhes. Jesus não vai dizer para ele claramente, mandou que ele buscasse a igreja. Levanta-te, entra na cidade de Damasco, e lá você vai se apresentar a você um homem que vai dizer a você aquilo que você tem a fazer. São Paulo se levanta, né, agora levado pelos outros, estava cego, e entra em Damasco. Jesus aparece a um homem chamado Ananias, que era lá da comunidade católica já de Damasco. Disse: Ananias, vai à rua direita e vai encontrar um homem lá de nome Saulo e batiza-o. Ananias tremeu na base, né? Conhecia já a fama de Saulo, né? E sabia que ele tinha autorização para prender os cristãos. Disse: Senhor, mas esse homem tem autorização para nos prender. E nosso Senhor disse: vai, porque eu fiz dele um vaso de predileção, um vaso de eleição, de escolha. E esse caminho, Ananias vai no endereço dado por Jesus, à rua direita, onde ele estava, e lá vai curar Saulo da cegueira, batizá-lo e inseri-lo na comunidade cristã, católica. E aquele homem de perseguidor dos cristãos agora muda inteiramente a sua rota. E poucos dias depois ele já tem que sair de Damasco escondido, porque começa a ser perseguido. Mas a partir do encontro com nosso Senhor, a sua vida muda completamente. E é esse mesmo apóstolo convertido por nosso Senhor que depois mais à frente vai dizer: depois que eu conhecia nosso Senhor, tudo mais que eu considerava ganho, lucro para mim, agora eu considero como algo desprezível, esterco, que tem que ser jogado fora. Eu sei em quem eu acreditei, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança e não vou retroceder. Porque o nosso Senhor disse para ele, claramente, vai ser duro para você trilhar esse novo caminho. E vou mostrar o quanto terá que padecer por amor do meu nome. Tudo tão bonito, misterioso, milagrosa a conversão. Mas a dureza do combate cristão, do combate da fé, a ponto de depois morrer como mártir, ser decapitado, grande apóstolo São Paulo. O encontro com nosso Senhor, o perdão de nosso Senhor é para a nossa conversão, para a mudança em nossas vidas. Completando a nossa reflexão com o segundo milagre que Jesus fez, se aproximou dele um homem que era pagão, que era do chefe de soldados, um centurião, mas que ouvira falar já de Jesus, e já a fé, a graça já trabalhava um pouco no seu coração. Que ele se aproximou de nosso Senhor e disse: Senhor, tem um empregado meu, um servo meu da minha casa, está paralítico, gravemente enfermo. E nosso Senhor, como muitas vezes nos surpreende, surpreendeu aquele homem e disse: eu vou lá, eu irei e o curarei. E ali foi um encontro de surpresas, e ele também se surpreende com aquela prontidão de nosso Senhor. Disse: Senhor, o Senhor não precisa ir na minha casa. Eu sou chefe dos soldados, tenho soldados que eu dou ordens e eles me obedecem prontamente. Tem alguém, eu sou submisso a um superior, ele me dá ordem, eu tenho que obedecer prontamente. O Senhor pode fazer o mesmo. O Senhor não precisa ir na minha casa, basta o Senhor dizer uma palavra. Uma só palavra e o meu servo ficará curado. Talvez ele já houvesse ouvira falar de nosso Senhor, ouvira falar da criação do mundo, quando Deus disse: faça-se a luz,
e a luz foi feita. Apareçam as estrelas no céu, as águas, os peixes no mar, e tudo assim foi feito. Talvez ouvir alguma coisa sobre o nosso Senhor, mas o fato é que fez um ato de fé, e nosso Senhor reconhece isso, e vai dizer que não encontrou alguém com uma fé tão grande em Israel. Em alguns momentos do Evangelho, nosso Senhor vai dizer essa palavra. E nosso Senhor, surpreendido também com a fé daquele homem, reconhecendo que nem precisava da presença física, mas simplesmente da sua palavra, e nos ensinando quanto nós precisamos crer na palavra do Senhor. A contemplação, a visão, a posse de Deus é na eternidade no céu. Por ora o caminho que nós vamos trilhar é um caminho de fé. Nós contemplamos e adoramos a hóstia consagrada sem ver propriamente Jesus, mas a nossa fé nos dá essa certeza confiante na palavra do Senhor. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Confiante na palavra do Senhor que nos ensina por meio da Santa Igreja. Nós encontramos o tempo no nosso dia para a oração. Encontramos o momento para reunir a nossa família para rezar. Encontramos a disposição para fazermos algum sacrifício, para nós lutarmos contra as inclinações da nossa natureza. Tiramos um pouco do nosso tempo para a prática da caridade. Tiramos dos nossos bens materiais para praticar a caridade, as obras de misericórdia. Confiantes na palavra do Senhor que prometeu e nos dará a recompensa por cada bem, cada benefício que nós fizermos por seu amor. E aquele homem disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Basta o Senhor dizer uma palavra e o meu servo ficará curado. O quanto nós precisamos de um pouquinho mais de fé ao suplicarmos a nosso Senhor as graças, ao pedirmos a nosso Senhor. Façamos dessas orações do Evangelho de hoje a nossa oração. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me atender. O Senhor pode me curar, pode me converter, ou por alguém que nós pedimos. E basta o Senhor querer, basta dizer uma palavra, basta um momento de graça, um instante de graça, para recebermos de nosso Senhor essa mesma resposta que Jesus deu àquele homem, que ainda não era nem dos discípulos de nosso Senhor, era um pagão, mas que estava num caminho inicial de conversão. E que o Evangelho depois vai dizer que ele vai acreditar, toda a sua família vai se converter a nosso Senhor, vai mudar também a sua rota, o seu caminho. E nosso Senhor disse a ele: vai, e seja feito como tu acreditaste. Se é essa a sua fé, que assim seja. E o servo ficou prontamente curado. Ele vai ter notícias depois, quando chegasse em casa e viu lá a hora que o seu servo ficou curado. O quanto é importante, vale a pena nós crermos cada vez mais em nosso Senhor. Dizemos para nosso Senhor muitas vezes: Senhor, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Eu confio em vós, mas aumentai a minha confiança. Eu espero em vós, aumentai a minha esperança. Eu vos amo, aumentai o meu amor. Suplicarmos a nosso Senhor, porque Ele pode transformar o mais duro coração. Continuemos a Santa Missa, recorrendo à intercessão de Nossa Senhora, e hoje, de modo especial, do grande apóstolo São Paulo, que nós lembramos e celebramos a sua conversão, para que alcance do Senhor também para nós essa generosidade do nosso coração, e que nós muitas vezes apresentemos a nosso Senhor com muita verdade no coração, com muita sinceridade nas nossas palavras, essa pergunta para nosso Senhor: Senhor, o que quereis que eu faça? E de bom coração, de boa vontade, esperemos a resposta do Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.